Eu ouço muitas pessoas dizerem que querem trabalhar mais estrategicamente e menos no operacional. O meu nome é Julian e hoje eu vou falar para vocês sobre estratégia versus operação. O grande problema disso é que pessoas muito operacionais, quando vão atuar estrategicamente, falham. A impressão que dá, às vezes, é que quem trabalha muito no operacional e vê as pessoas que trabalham com estratégia, imaginam que essas pessoas ficam ali rabiscando flipchart, colando post-it na parede, fazendo telas de PowerPoint e que isso não dá trabalho nenhum. Bom, a verdade é que o trabalho estratégico, ele dá muito trabalho. E as pessoas que estão nessa posição, elas já estiveram na posição operacional de alguma forma. Bom, o primeiro passo para que você atue de forma estratégica é que você já tem que ter estado na operação, você já tem que ter estado na trincheira. Você precisa saber exatamente, por exemplo, quanto tempo leva para fazer cada coisa, qual consequência que cada ação tomada pode gerar. Você precisa ser aquela pessoa resolvedora de problemas, que gosta de resolver problemas e que sabe coordenar, que sabe exatamente tomar a decisão correta para cada momento, para cada situação. Eu costumo dizer, a pessoa que está na posição estratégica, ela faz ou já fez o operacional muito bem feito. Quando eu falo isso, eu não quero dizer, por exemplo, que o maestro ele tem que saber tocar todos os instrumentos. Se a gente fizer uma analogia, por exemplo, com um maestro em uma orquestra, ele não precisa necessariamente saber tocar bem piano ou saber tocar bem violino, mas ele sabe exatamente a hora certa de cada instrumento entrar. Ele sabe qual o volume correto de cada instrumento em cada situação, ele sabe a velocidade correta de cada instrumento em cada situação e ele sabe principalmente quando ele começa, quando ele vai para o ápice ali da música, da orquestra, e quando ele finaliza, né? Ele sabe o momento certo e a hora de finalizar, de acabar com aquela música. Então, se a gente fizer também uma analogia, por exemplo, com um técnico de futebol, né? Ele sabe exatamente a hora certa de substituir aquela pessoa, aquele jogador ruim, ele sabe as posições, como que ele precisa orquestrar essas posições dentro do campo e sabe principalmente, por exemplo, quando ele tem que tirar o craque, né? Aquele que ninguém quer que tira do jogo, ele sabe que esse cara não está jogando bem, que ele não está dando o seu melhor, que hora que ele tem que tirar esse cara ali do jogo. Então, quando a gente fala de estratégia e operação, e quando a gente fala que a pessoa que está na estratégia tem que entender muito bem da operação, é porque ele tem que ter essa visão holística, ele tem que entender realmente o todo, né? Ele tem que saber um pouco de cada coisa, não necessariamente ele precisa ser craque em tudo, mas ele precisa sim ter essa visão. E a grande falha de pessoas operacionais demais, que querem, né, vão com muita sede para a operação, é que muitas vezes são pessoas sem bagagem, são pessoas que não têm experiência suficiente para saber lidar com a situação. E aí elas acabam realmente falhando muito, elas não sabem como agir, não sabem que atitude tomar, porque elas nunca viveram aquilo. Então, se você quer se tornar mais estratégico, se esse é o seu desejo e hoje você está numa posição muito operacional, primeiro que você precisa fazer o seu trabalho com excelência. E você não pode necessariamente saber e fazer somente aquilo que você faz hoje. Então imagina que você seja um redator e você quer sair ali da posição operacional de redator e quer ser mais estratégico, quer atuar mais em planejamento. Você não pode necessariamente focar só em redação, só naquilo que você faz. Você precisa entender bastante de marketing, você precisa entender de mercado, entender de negócios, entender de números, né, das estratégias de performance. Você precisa entender o impacto que a criação tem na performance de um anúncio, por exemplo, de uma campanha. Então você precisa ter uma visão do todo para então você dizer assim, eu quero, eu posso, eu consigo ser mais estratégico. Então o grande ponto é, primeiro, você tem que ter estado no operacional e tem que fazer muito bem feito. Segundo, você não pode ser uma pessoa muito teórica. A gente precisa saber balancear a teoria e a prática. Geralmente, muita gente às vezes vem com uma carga teórica muito grande, não tem experiência prática, não tem vivência
e quer ser estratégico, né? Ah, não, eu sou uma pessoa estratégica, eu sou uma pessoa que só planeja e as outras pessoas fazem o operacional. Né? O que eu mais vejo são pessoas que querem fazer isso, né? E que se dizem muito estratégicos e não aceitam colocar a mão na massa, não aceitam ir lá fazer alguma ação operacional. Então isso aí já está errado, porque é óbvio que quem é estratégico, quem está na posição de planejamento, ele precisa sim ter a visão do todo, precisa estar por cima para que ele possa enxergar, mas ele precisa sim ser aquele cara que quando ele precisa ir lá colocar a mão na massa, ele sabe fazer isso, ele faz quando tem que fazer, né? Ele sabe fazer quando tem que fazer, e não é um cara que tem uma aversão a isso, né? Ele não pode ter uma aversão completa ao operacional, porque tem pessoas que realmente são melhores no operacional e fazem muito bem feita a parte operacional e nunca vão ter perfil de serem pessoas estratégicas, né? Isso é uma questão de personalidade até, então a gente precisa saber balancear isso. E sempre balancear a teoria com a prática, né? Não seja uma pessoa tão teórica, não seja uma pessoa tão prática, seja uma pessoa que consegue aplicar a teoria na prática. Uma outra questão que eu vejo muito é de pessoas que querem ser estratégicos e se acham muito operacionais, ou acham que estão num momento muito operacional, é que muitas vezes essas pessoas elas têm muita pressa de ser estratégico, muita pressa de ir para uma posição estratégica e não entendem a responsabilidade que essa posição tem. E são pessoas que estão acostumadas a receberem as demandas, a receberem os comandos, e agora elas vão para uma posição onde elas é quem vão dar os comandos, são elas quem vão dar o norte para aquelas pessoas que estão na operação. E aí essas pessoas que estão muito acostumadas a estarem numa posição de receber o comando, elas ficam completamente perdidas. Então, se você é uma pessoa que quer realmente trabalhar estrategicamente, eu te aconselho que tenha uma bagagem, né? Entenda de muitas áreas, espere o momento que você tenha já experiência suficiente para realmente dizer que é aquela pessoa que vai atuar estrategicamente, né? Seja uma pessoa que é apaixonada por problemas, né? Não seja uma pessoa que tenha aversão a problemas. Você precisa ser um resolvedor de problemas. Você precisa ser extremamente proativo, ter atitude, né? A pessoa que está na posição estratégica é uma pessoa de ação, não é uma pessoa passiva. Uma pessoa realmente que prevê os problemas que vão acontecer e já consegue planejar e resolver muitos deles antes que eles aconteçam. Então, a dica que eu dou é essa, né? Realmente espere o momento certo, espere o momento das coisas acontecerem, e principalmente tenha bagagem, tenha experiência prática e dê tempo ao tempo para que você possa de fato atuar estrategicamente como você deve atuar.